Eu quero iniciar essa reunião agradecendo a presença de todos que estão online e que estão aqui presentes. Agradecer a presença dos funcionários, vereadores, autoridades que se fizerem presente, munícipe e toda a população que está presente. Essa reunião é sobre a audiência pública, a LDO, a Lei de Diretrizes e Bases do Orçamento para o exercício do ano de 2022. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar inicialmente a presidente da Câmara, a vereadora Gláucia, e a toda a mesa diretora que compõe esta casa. E, em nome de todos estes, eu também cumprimento aos demais vereadores que nos acompanham nessa videoconferência. Agradeço a presença e o apoio dos vereadores aqui presentes, o Rodolfo, a Leia e o Jesus, que, cumprida as formalidades e o distanciamento social, estão de acordo com as normas vigentes no município. Cumprimento nesse momento também todas as demais autoridades que eventualmente nos acompanham e toda a população, toda a sociedade interessada em participar com a gente desse importante evento. Eu sou o Antônio Carlos, da Contac Consultoria, contratada pela Câmara para dar suporte técnico envolvendo o assunto relacionado à transparência pública e planejamento e orçamento municipal no âmbito do Poder Legislativo. Obrigado a todos pela atenção. O nosso muito obrigado. O Poder Legislativo de Riolândia cumpre, nesse momento, o seu dever institucional ao realizar a presente audiência pública, atendendo da melhor forma os princípios da legalidade, publicidade e da transparência aos atos da administração pública como um todo, dentre outros regulamentos. As audiências públicas sempre foram realizadas presencialmente nesta Casa Legislativa, mas que, em razão do afastamento social provocado pela emergência em saúde pública, provocada pelo Covid-19, realiza-se nesse momento por meio de ambiente virtual. Propomos, a partir de então, apresentar os elementos técnicos que envolvem o projeto de lei em trâmite, através de uma didática simples e objetiva, para possibilitar a todos o entendimento e consequente participação. Informo a todos, tanto os parlamentares quanto as autoridades e demais participantes integrantes da sociedade, que, para uma dinâmica mais proveitosa, abriremos um espaço e tempo para a fala somente ao final da apresentação técnica e explicações. Exceção feita, é claro, ao procurador jurídico da Casa, que fará, no decorrer, as explicações jurídicas, o Dr. Tarcísio. Passamos, então, a partir desse momento, a fazer a explanação envolvendo a tramitação do projeto de lei envolvendo a LDO para 2022, tramitando na Casa desde o período de 30 de abril de 2021, quando então foi protocolado. Aqui nós temos o institucional da Câmara, para que todos tenham conhecimento da forma como podem estar em contato com o Poder Legislativo local, o portal da Câmara de Riolândia na internet, o SIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, e também os telefones, para os quais qualquer pessoa pode entrar em contato para receber informações e orientações a respeito do funcionamento da Casa Legislativa e dos serviços desenvolvidos por ela,
assim como também de todos os parlamentares. Dentro da missão institucional da Câmara, para maior publicidade, nós apresentamos a composição da mesa diretora da Câmara para o biênio 2021-2022, composta por presidente Gláucia, vice-presidente José Rodrigues, primeira secretária Lidiane e segunda secretária Josileia. Dentro da formação das comissões permanentes, ao qual o regimento interno da Casa prevê, nós temos a Comissão de Justiça e Redação, com a composição: presidente Antônio João de Oliveira, vice-presidente Osmar Carlos Franco Neto e membro Lidiane Santana Pereira Toledo. A Comissão de Obras e Serviços Públicos, formada por presidente Osmar, vice-presidente José Rodrigues e membro Rodolfo. A Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, com a formação: presidente Lidiane, vice-presidente Josileia e membro Jesus Aparecido da Silva. E por fim, a Comissão de Finanças e Orçamento, com a formação: presidente Josileia, vice-presidente Antônio João de Oliveira e membro Silvio. A Comissão de Finanças e Orçamento é a comissão responsável pela apresentação dessa audiência pública, na presença aqui da presidente e relatora Aléia, que tem a função de bem desenvolver a audiência, acompanhar o seu desenvolvimento, e cumprir ao que determina as normas vigentes. Portanto, nós tivemos aí a apresentação do Corpo Legislativo para conhecimento de todos. Mas o que é, na verdade, uma audiência pública? A audiência pública já vem sendo disseminada e amplamente divulgada no país. E aqui em Riolândia, elas ocorrem desde o ano de 2005, 16 anos, portanto, já é um bom tempo. E ela nada mais é do que uma sessão pública aberta, não hoje, nesse caso, em razão da pandemia, mas que a audiência pública, eu costumo dizer que ela consolida e ratifica a função pública de se dar publicidade e transparência aos atos. E a audiência pública é o momento pelo qual qualquer cidadão, independentemente da sua classe ou condição social, ele pode adentrar a Câmara, participar da audiência pública e tanto receber informações, como prestar informações, quanto apresentar também propostas de solução para assuntos que o poder público tem o dever de discutir com a sociedade. De forma resumida, trata-se de um importante mecanismo que garante a participação popular na discussão e solução de assuntos de interesse público. Ou seja, o cidadão tem sim fala, o cidadão ele tem a oportunidade de falar com as autoridades do Poder Executivo, do Poder Legislativo, e é o momento pelo qual ele tem essa oportunidade de se expressar. Da mesma forma que a administração pública tem, então, essa obrigatoriedade de promover a audiência, dando-se amplamente a publicidade e a transparência a tudo isso, o cidadão deve recorrer à audiência pública para também ter uma participação importante na vida do município, na vida da cidade como um todo.
Resumindo, a audiência pública é isso, uma sessão pública onde todos podem participar. De onde ela surge? As audiências públicas surgem lá no ano de 2000, em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz, no seu artigo 48, a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Ou seja, o que se faz hoje aqui é apresentar e discutir na fase de aprovação da LDO, uma das mais importantes leis que compõem o sistema de planejamento e orçamento municipal, para que cumpra-se esse dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então é isso que está dando cumprimento a esse dispositivo, a esse artigo, realizando a audiência pública de hoje com a apresentação de lei de tamanha importância. Para ajudar no entendimento, nós trouxemos esse quadro que ele ilustra mais sinteticamente quais são os instrumentos legais de planejamento, que são o PPA, a LDO e o orçamento anual. Vejam bem, essas três leis, elas trabalham o planejamento e o orçamento municipal, de forma que o PPA, que é o plano de governo do Poder Executivo, o plano de governo do prefeito eleito, que ele é transformado o PPA é o plano de governo trabalhado nas eleições, convertidos num plano de governo técnico, chamado PPA, Plano Plurianual, que é para 4 anos, como diz ali, conjunto de programas para 4 anos. Ou seja, o governante, ao assumir o poder executivo, ele transforma o plano de governo em lei, gerencia o plano de governo dele para os próximos 3 anos e o último ano, o próximo governante, o próximo prefeito eleito ou ele próprio fará a gestão do último ano do plano elaborado no primeiro ano de governo. Melhor explicando, no plano plurianual, obedecendo o princípio de continuidade, o gestor que entra, que assume a prefeitura, como é o caso desse ano, o prefeito Toninho, à frente do Poder Executivo, ele está trabalhando no primeiro ano do governo dele com o plano plurianual elaborado lá em 2017 pela administração anterior, cujo plano elaborado em 2017 tinha a vigência de 2018 até 2021. Isso está na Constituição Federal e assim que prevalece para todo o país. Ou seja, o plano plurianual, apesar dele ter uma vigência para 4 anos, ele não coincide com o mandato. Ele serve para os 3 últimos anos do mandato e adentra um ano do mandato seguinte, sucessivamente. O plano plurianual, então, é o plano maior de governo, que em decorrência dele vão surgir as outras leis. A LDO. A LDO que é o que se discute hoje, é o que se apresenta hoje aqui na Câmara Municipal de Riolândia. Ela compreende a priorização anual dos programas e também as metas fiscais. O que significa isso? Que o PPA, como eu falei há pouco, que ele é estabelecido para um período de 4 anos, ele é dividido em parcelas anuais. E a LDO vai ser, nela vai ser estabelecida
vão ser estabelecidas as prioridades para um ano e vai se separar essas prioridades e ela vai direcionar tudo isso para o orçamento anual que nós vamos falar em seguida. Só que, além da LDO tratar da programação para um ano, ela também vai tratar das metas econômicas. Ela que vai fiscalizar, orientar e tratar da melhor forma a parte econômica do município. Como vão ser as receitas arrecadadas, como vão ser as despesas realizadas, como que o município vai gerenciar tudo isso daí, o seu patrimônio, as dívidas contratadas, a geração de superávit, os cuidados para não ocorrer déficit, endividamento e tudo mais. Então a LDO é uma lei ampla e importante. Ela é uma lei intermediária que ela trabalha ligando o PPA, que é o plano para 4 anos, faz a ligação com a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, que é o último quadrinho, Orçamento Anual. No orçamento anual, serão alocados recursos de forma analítica, contemplando todo o detalhamento técnico para que sejam executadas aquelas prioridades que estão na LDO para um ano e que vão estar integradas no PPA para 4 anos. Esses recursos que serão alocados no orçamento, eles não se desconectam, eles ficam totalmente integrados, interligados com a LDO e com o PPA. Uma lei não se desincompatibiliza com a outra, ela fica em perfeita conexão, em perfeita sintonia entre si. Ou seja, essas 3 leis são as 3 principais leis que compõem o sistema de planejamento do município, assim como de todo o país. Dr. Tarcísio, quer fazer alguma colocação? Presidente Glaucio. Na verdade, eu gostaria, boa noite, Tonheta, boa noite a todos que estão acompanhando. Primeiro, eu gostaria de registrar que nós temos aqui um número expressivo de participantes. Estou vendo aqui, faço questão de registrar, né? O Manique, o nosso querido Manique, a Ana Paula, a Angélica, que é servidora, o Antônio João, que é vereador. Temos também a nossa presidente, naturalmente, que é a dos trabalhos, o Jesus, o servidor Zé Inácio, a vereadora Leia, que é da Comissão de Finanças e Orçamento, a Lidiane, a Mônica, que é a nossa secretária-geral, o Mazinho, Paulo Márcio, o Rodolfo Próbio, o Pedro, que é da Prefeitura, enfim. Nós estamos, na verdade, doutor Carlos, atingindo um objetivo que é muito importante. Porque tem a responsabilidade de fazer a defesa das contas da Câmara, um dos apontamentos que têm sido repetidos, o primeiro deles era quanto ao horário de realização das audiências. Passou a ser entendimento, por parte da análise dos auditores do Tribunal de Contas, a quem naturalmente nós devemos a responsabilidade de fazer as coisas dentro das regras estabelecidas, ficou determinado que as audiências públicas não poderiam ser feitas mais no período da tarde, que, segundo a visão do Tribunal de Contas, impedia a participação efetiva de todos de uma forma geral. Como nós temos, graças a Deus, desde a última sessão, a possibilidade de todos participarem, né, acompanhando ao vivo a sessão da Câmara, eu particularmente faço uma avaliação na condição de procurador, que nós temos um passo muito importante. Primeiro, garantindo, através dessa iniciativa da presidente Glaucio e de todos os vereadores, a transparência, que sempre foi uma marca registrada da Câmara, agora consolidada com essa ferramenta. E já ficou estabelecido pela mesa que está dirigindo atualmente a Câmara, e com certeza os futuros também que estarão dirigindo os trabalhos do Poder Legislativo, que as audiências terão que ser
às 18h30, né? Então é importante, esse é um passo, porque tudo isso está sendo gravado, e no relatório de prestação de contas nós faremos questão, porque já tem sido objeto de apontamento, não de rejeição de contas. Graças a Deus, faz muito tempo que a Câmara de Riolândia não tem nenhuma conta rejeitada. Desde quando nós passamos aí o concurso, juntamente com a maioria dos servidores que estão na casa hoje, né? Além da Mônica, da Sirlene e do Zé Inácio, que já estavam, mas os novos que chegaram, graças a Deus, as contas das mesas que vieram sucedendo foram aprovadas. Mas eu julgo isso um passo importante. E é importante também, doutor Carlos, reforçar o que você disse. Nós temos constantemente, todo ano, 2 projetos de lei orçamentária que fazem parte do próprio, da lei orgânica, do regimento. Por quê? A lei de diretrizes orçamentárias, que é essa que nós estamos discutindo, debatendo agora, ela sempre acontece no primeiro semestre. Acontecendo no primeiro semestre, aí sim podemos entrar em recesso. E como você disse com propriedade, ela estabelece as regras que serão seguidas para que no segundo semestre o prefeito possa elaborar o orçamento do município. E aí sim é enviado no segundo semestre a conhecida LOA, Lei do Orçamento, ou a Lei Orçamentária Anual. E, como você já destacou, sempre no primeiro ano de um novo mandato é montado o PPI, né, o Plano de Plurianual, ou PPA, que a gente conhece também, o que vai acontecer no segundo semestre desse ano. Então é importante que nós destaquemos, né, a importância desse momento de debater essa situação que é a LDO. Gostaria inicialmente apenas de reforçar isso, da importância desse debate e esse passo adiante que a Câmara está dando em termos de transparência para que esse assunto possa ser debatido. Muito obrigado, doutor Tarcísio, pela interferência aí, na ajuda, nas colocações. Foi muito importante, mesmo porque o doutor Tarcísio tem vasto conhecimento também nessa área e vem acompanhando todo esse processo de forma a colaborar para que a Câmara ganhe cada vez mais qualidade e eficiência nesse sentido. Realmente, logicamente, que essa questão da tecnologia, apesar da gente estar acompanhado a fazer esse tipo de sessão, é um princípio, né? Então, tudo vai melhorar, tudo vai acontecer da melhor forma. Quem sabe no futuro tudo ocorra com a mais perfeita ordem. Muito obrigado, doutor. O próximo slide, ele vai ratificar o que consta no slide anterior, tratando do dispositivo da Lei Orgânica Municipal, onde ele diz, no artigo 115, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. Esse dispositivo, ele é praticamente repetição do que está na Constituição Federal. Em perfeita sintonia também com a Constituição Estadual e com a Constituição Federal. Ou seja, a primeira coisa que se faz na Câmara Municipal normalmente, quando a área jurídica faz a avaliação do projeto protocolado e também dentro das competências das comissões, especialmente a de Justiça e Redação e depois, posteriormente, na Comissão de Orçamento e Finanças, é justamente verificar se os dispositivos que estão colocados no projeto de lei da LDO para o próximo exercício estão em sintonia, estão de acordo com esse artigo 115 da Lei Orgânica Municipal. Estando, o projeto de lei segue o seu trâmite, o seu curso normal. Pois bem, aqui, já dentro do processo legislativo, o que está acontecendo com o projeto de lei encaminhado para a Câmara Municipal em 30 de abril pelo Executivo Municipal. Exigência local. Prazo de apresentação por parte do Executivo. Na própria Lei Orgânica Municipal,
no artigo 115, parágrafo único, será enviado até 30 de abril de cada ano, emenda à Lei Orgânica número 005 de 2009. Portanto, esse prazo ele é imediatamente verificado, o que foi cumprido. Em razão disso, ele segue o seu curso normal para tramitação. A exigência local quanto à questão da apreciação e aprovação do próprio projeto. Prazo de apreciação e aprovação por parte do Legislativo Municipal. Lei Orgânica Municipal, também no artigo 115, parágrafo único. Devolver para sanção até 30 de junho do mesmo ano. Essa devolução para sanção compreende, após a aprovação do projeto de lei da LDO por parte do Legislativo Municipal, devolução ao Executivo para que ele faça a sanção, torne válida a própria lei e em seguida faz a promulgação, ratificando todo esse processo. Então o prazo, ele encontra-se em andamento, por isso que faz essa audiência pública dentro do prazo anterior ao encerramento desse período, ou seja, 30 de junho, para que a Câmara, ainda em tempo, faça a apreciação e aprovação final do projeto de lei. Quando consta lá no artigo 115, o que contempla a LDO, ali consta também a questão de todo o contexto do que se exige para a LDO. E como eu disse há pouco, ela está de encontro ao PPA. E o PPA é elaborado para 4 anos. Ocorre que nós temos uma contrariedade de prazos. Infelizmente, nós dispomos aí de uma vontade maior do Congresso para fazer a regulamentação desse dispositivo. Ou seja, os prazos que tratam do PPA, da LDO e do orçamento, eles ainda são prazos provisórios, porque a própria Constituição Federal, ela diz que lei complementar disporá dos prazos. Então, esses prazos fixados lá em 1988 na Constituição Federal foram reproduzidos também pela Lei Orgânica Municipal de Riolândia, e esses prazos eles ficaram desconexos, ou seja, eles não coincidem. Em razão disso, no primeiro ano do mandato, apesar da obrigatoriedade do chefe do Poder Executivo enviar o PPA, a LDO e o orçamento para o Poder Legislativo, o Poder Executivo encontra um problema de prazo com relação a essas leis. E o que é isso? O prazo para a apresentação da LDO, como nós vimos há pouco, ele é 30 de abril de 2021. E o prazo que está na Lei Orgânica Municipal, que é a cópia do que está na Constituição Federal, ele é 31 de agosto de 2021. Notem, portanto, que houve uma inversão de prazo por parte dos parlamentares congressistas na época da promulgação da Constituição Federal. Ou seja, numa situação coerente, seria, pela regra, pela ordem, o PPA, depois a LDO e, por último, a lei orçamentária. Na apresentação desses prazos, ficou primeiro a LDO e depois o PPA. Logo, alguns assuntos que são tratados no PPA e que devem ser reproduzidos na LDO
e vice-versa, eles não podem ser cumpridos. E o que significa isso? Lembre, excepcionalmente, o anexo de prioridades e metas de planejamento para o exercício de 2022 será encaminhado ao Poder Legislativo no prazo estabelecido para o PPA. Por quê? Porque primeiro o prefeito, o novo gestor, ele precisa colocar o plano de governo que ele trabalhou nas eleições no papel. Ele precisa transformar aquilo numa proposta de lei e tirar dessa proposta de lei para 4 anos, parte dela para ser trabalhada no próximo ano, no primeiro ano do governo dele, com relação ao PPA, que significa o segundo ano de governo do próprio prefeito. Porém, como o PPA será novo e ele vai ser encaminhado em 31 de agosto para a Câmara, essas prioridades elas vão ser destacadas no PPA, relacionadas a essa própria LDO que se discute, que se debate, que aprova nesse momento. Resumindo, a própria LDO, que será aprovada até 30 de junho de 2021, ela será emendada, ela será atualizada com um dispositivo do PPA dizendo essas prioridades serão aquelas que serão executadas no ano de 2022. Como nós dissemos lá atrás. Eu estou dizendo lá atrás porque essa fala é quando nós estivermos lá em 31 de agosto. Porque nós vamos estar olhando um prazo que já passou, que é o prazo de hoje. Estão entendendo? O que significa também isso? Que a parte daquilo que deveria estar na LDO, não sendo possível em razão do prazo, serão encaminhados juntamente com o PPA em 31 de agosto de 2021. Parece um pouco confuso, mas é realmente, mas infelizmente a Câmara está de mãos atadas com relação a esse prazo. O prazo está estabelecido na Constituição Federal e está sendo cumprido. Anexos do projeto de lei. Foram encaminhados os quadros demonstrativos e anexos exigidos de acordo com a padronização nacional, Tesouro Nacional, contendo as metas fiscais, receitas arrecadadas e previstas, despesas realizadas e projetadas, resultados primário e nominal previstos, amortização da dívida, disponibilidades financeiras e patrimônio líquido. Esses elementos que compõem as metas fiscais, que são os principais elementos que fazem parte da LDO, também são elementos que imediatamente, quando o projeto é protocolado, ele é visto pela área jurídica e também pelas comissões para prosseguimento. Então, estando em ordem, o projeto dá sequência para que ele seja tramitado. Só um minutinho, por gentileza. Acho que ele está com um problema na técnica, mas a gente já vai dar sequência. Esse quadro resume como está o processo legislativo do projeto de lei número 29, 30 de abril, protocolo, 3/5, lido na sessão ordinária, até 24/5, prazo de emendas por parte dos vereadores, não houve, não ocorreu, até 9 de junho, no âmbito da Comissão de Finanças e Orçamento, até 23/6, à disposição da mesa diretora, 24/6, hoje, audiência pública, e até 30/6, votação em plenário. É um resumo de como que está o andamento desse projeto de lei tão importante que encontra-se tramitando na Câmara Municipal de Riolândia.
Em razão das competências e também do que consta na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno, apesar do projeto de lei de diretrizes orçamentárias ele ser de competência privativa, iniciativa e competência privativa do prefeito municipal, ou do chefe do Poder Executivo, dentro do que a lei prevê, podem ser apresentadas emendas ao texto ou aos seus anexos. E nesse caso, como nós veremos a seguir, foram apresentadas algumas emendas modificativas por parte da Comissão de Orçamento e Finanças, em razão de discussões estabelecidas naquela comissão, juntamente com as outras comissões também importantes, e com o respaldo de orientação jurídica para se analisar e assegurar a legalidade dessas emendas, elas foram apresentadas e seguiram para serem anexadas ao projeto de lei número 29. Emenda modificativa número 1. Ela altera a redação original do artigo 7º, que constava que o prazo de 31/7/2021 passou para ser entendido como sendo o prazo estabelecido no regimento interno da própria Câmara Municipal. E que assunto é esse? O que assunto essa emenda trata? Ela acresceu redação ao texto original para excetuar que o prazo de 31/7/2021 seja apenas para as unidades da administração e não para o orçamento da Câmara, cujo prazo é estabelecido no regimento interno. Melhor explicando, pois eu vou abrir a fala para o Dr. Tarcísio, se quiser tecer maiores comentários. No texto original enviado pelo Poder Executivo, constou que as unidades orçamentárias devem encaminhar suas propostas até 31 de julho, dando a entender que a Câmara também teria que fazer o mesmo. Então foi acrescentado um dispositivo para dizer que apenas as unidades orçamentárias e não para a Câmara, que seguirá o prazo estabelecido no regimento interno. Vamos falar da emenda modificativa. Oi? Deixa eu só explicar aí, até porque nós já estamos com os vereadores, né, também acompanhando. Na verdade, isso que foi proposto era justamente para que nós não atropelássemos o que está escrito no regimento interno da Casa. Os vereadores entenderam. Depois que é votado e discutido a LDO no primeiro semestre, no segundo semestre, a Câmara prepara o orçamento dela, né, para ser enviado para o prefeito precisa montar a lei orçamentária, que ele faz isso no segundo semestre. Aquilo que se estabelece, ou que se estabeleceu daquilo que veio da Prefeitura, é que esse prazo, para que a Câmara pudesse enviar para a Prefeitura, quanto que ela vai necessitar de recursos para o seu trabalho no ano seguinte, seria 31 de julho. Só que se a gente pegar o regimento interno, ele em seu... Deixa eu pegar o artigo aqui. Na verdade, é tanto na lei orgânica no artigo 116, como no regimento interno, artigo 20, estabelece que esse prazo, na verdade, é 15 de setembro. E para vocês entenderem, não tem nada a ver com a LDO, essa data. Essa data, na verdade, depois de definida a LDO, que vai ser feita até o final desse mês, aliás, para que inclusive permita o recesso do meio do ano, a Câmara terá depois esse prazo para elaborar o seu orçamento. Porque quem pilota tudo isso, falando português mais claro e objetivo, é o Poder Executivo que monta um orçamento com todas as suas unidades orçamentárias. E a Câmara é uma unidade orçamentária. Então, o que foi feito aí é basicamente para que nós não tivéssemos afronto ao regimento interno. O que não muda na prática nada também para o Poder Executivo. Porque, de qualquer maneira, né, fica mantido aquilo que está no regimento interno e a Câmara fará, né, encaminhará ao prefeito em tempo hábil para que ele possa incorporar o orçamento da Câmara e elaborar a lei orçamentária. Então, esses dois artigos
um desdobramento único. É a data que a Câmara vai mandar o seu orçamento para o prefeito incluir na lei orçamentária. Essas duas emendas diz respeito a isso. As outras duas depois eu explico. A emenda 3 e 4 eu explico. Pode continuar, doutor Carlos. Obrigado por me permitir a parte. Obrigado, doutor Tarcísio. Emenda modificativa número 2, então, que está totalmente relacionada à emenda modificativa também número 1, que estava há pouco na apresentação. Ela também reafirma que o prazo de 31/7/2021 ele passa a ser 15/9/2021, alterando a redação do texto para permitir o envio do orçamento da Câmara no prazo estabelecido no regimento interno, ou seja, 15/9. Esse prazo será o prazo que a Câmara elaborará o seu planejamento e o seu orçamento para encaminhamento ao Poder Executivo, será anexado no projeto de lei principal, que será encaminhado posteriormente à Câmara. Doutor Carlos, apenas para reforçar, é o prazo máximo. Sim. Que não impede que a Câmara, se ela tiver orçamento antes desse prazo, 15 de setembro, ela pode, evidentemente, enviar para o Poder Executivo. Mas era um prazo limite para não atropelar o regimento interno. Ok? Só também para complementar a informação, porque essa questão de prazos com relação aos instrumentos de planejamento, não somente em Riolândia, mas no país todo, é muito confuso. Vale dizer, doutor Tarcísio, o seguinte, que o prazo de 15/9, ele será para o orçamento da Câmara, porque o planejamento da Câmara, ele será enviado antes, porque o prazo também que o Poder Executivo terá que enviar para a Câmara será 31 de agosto, só para reafirmar esse prazo. Sem dúvida. Seguinte. Okay. Oi? Não, eu estou ratificando o que você disse e confirmando. Obrigado. Emenda modificativa número 3, alterando a redação original do artigo 10, de 10% para 5%. Assunto. Alterou a redação do texto para permitir que o Executivo realize transposições, remanejamentos e transferências em dotações até o limite de 5% da despesa fixada. Essa faculdade que é permitida pela Constituição Federal ser incluída na LDO e posteriormente na Lei Orçamentária Anual é uma condição de autorização que a Câmara autoriza o Poder Executivo a trabalhar o seu orçamento com movimentações internas dentro de um limite percentual. O Poder Executivo havia solicitado uma condição de 10% e a Câmara, após os estudos e as discussões e os entendimentos necessários, achou por melhor adequar o percentual a 5%. Doutor Tarcísio. Exatamente. É que, na verdade, existe uma tradição histórica recente de que não se permitia nenhum tipo de percentual. Era legal? É legal. Tanto os 10% como os 5% que agora foram indicados pela comissão, como era também a limitação. E não permitir tanto a questão da transposição, que é a troca de uma rubrica para outra, né, as transferências, e ao mesmo tempo também a questão de eventuais receitas adicionais. Agora, naturalmente, como há um consenso e houve, pelo que me informaram, uma solicitação, que o prefeito mandou 10%. A Câmara ficou no meio do caminho, nem 10%, nem 0%. Optou-se, pelo menos dentro do âmbito da comissão, de se estabelecer esses 5%. Então, era legal a situação anterior, seria legal os 10% e também é legal os 5%. É mais uma opção, né, de natureza da própria Câmara trilhar por esse caminho. Qual é a consequência? Quanto menos se permitir o remanejamento da forma que está sendo solicitada, o maior número de projetos de crédito adicional tramitarão pela casa. Entendeu? Essa é uma consequência prática
em termos do trabalho da Câmara. Mas, repito, em qualquer situação, isso é absolutamente legal sob o ponto de vista jurídico. Trata-se, portanto, de uma decisão de natureza política da própria Câmara Municipal. Obrigado, doutor. A emenda modificativa seguinte, a número 4, também está relacionada ao assunto já dito, com relação à emenda modificativa número 3, que, apesar de um assunto ser muito parecido, eles não são iguais. Também ele alterou a redação do artigo 11, passando de um percentual de 10% para 5%, alterando a redação do texto para permitir que o Executivo abra créditos adicionais suplementares até o limite de 5% da despesa fixada. O que significa também isso? Depois eu abro a parte novamente para o Dr. Tarcísio, se o quiser. O anterior tratava-se de movimentação interna dentro do orçamento, mediante as faculdades de transposição, remanejamento e transferência, onde o orçamento ele não muda de valor. A movimentação ela é apenas interna, dentro dos órgãos, dentro das unidades orçamentárias e dentro das próprias dotações orçamentárias. O orçamento fica no mesmo valor. Essa autorização ela é apenas de movimentação interna dentro do orçamento. Aqui, nesse dispositivo, com relação ao artigo 11, ele fala créditos adicionais suplementares. Se o Poder Executivo tiver disponibilidade técnica e legal, mediante comprovação, quais sejam o superávit financeiro ou o excesso de arrecadação, aí sim ele pode ampliar o seu orçamento aprovado em mais 5%, abrindo créditos suplementares para aquelas dotações já previstas, somando-se esses valores àqueles anteriormente aprovados pela Câmara, indicando que, eventualmente, cumprindo outras exigências, se o Poder Executivo tiver condição, ele pode, sim, ampliar o orçamento em 5% após a comprovação técnica que ele dispõe de recursos orçamentários e financeiros disponíveis para baixar o decreto e fazer essas movimentações. Ou seja, tanto no artigo 10 quanto no artigo 11, alterando-se de 10% para 5%, vamos concluir que, de uma autorização anterior de 20%, somando-se, elas se resumiram em 10%, ou seja, 50% daquilo previsto e solicitado pelo Executivo. Dr. Tarcísio? Exatamente. Feitas essas considerações, os vereadores e também o pessoal da Prefeitura e os munícipes, de uma forma geral, que estão acompanhando, vocês vejam, portanto, que o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que tem as participações da vereadora Leia, do vereador Antônio João e do Silvio, eles estão sugerindo e corroborando e firmando a aprovação do projeto de lei com essas 4 emendas modificativas. O que é uma emenda modificativa? É aquilo aqui, o próprio nome já disse, altera e modifica o texto. Agora é importante dizer que, feita essa elaboração do parecer, isso vai ser votado depois pelo plenário. Por exemplo, fechado esse relatório, apresentado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer naturalmente está sujeito à apreciação do plenário. Quando? Quando o projeto for votado. Então, essas 4 emendas serão todas elas votadas. Aquelas que forem aprovadas passarão a fazer parte do texto. Então, aquele texto que veio do prefeito. Por exemplo, vamos pegar aqui a emenda modificativa número 1, que é aquela que o Antônio Carlos já explicou. É aquela questão da data, né, de 31 de julho. Vai vir um novo texto modificado. Inclusive, essa elaboração já consta do grupo dos vereadores e servidores da Casa.
E nós já colocamos exemplo do próprio projeto. A mesma coisa vale para a emenda modificativa 02. Então, essas duas emendas dizem respeito ao prazo da Câmara encaminhar a sua proposta orçamentária para o prefeito. Então, passa a ser não mais de 31 de julho, como foi proposto, e sim o prazo limite até 15 de setembro. Que não implica dizer que a Câmara possa mandar isso antes. E as outras duas emendas, a 3 e a 4, é o mesmo assunto, que é o pedido do prefeito de 10%, e a comissão entende que 5% seria o melhor percentual. Cada emenda vai ser votada. Aquelas, naturalmente, que forem aprovadas, eu confirmo e ratifico, para não parte depois do autógrafo que será enviado ao prefeito para que ele possa, evidentemente, fazer a sanção dentro do prazo legal. Muito obrigado, doutor Tarcísio. Eu quero consultar se outras pessoas querem opinar a respeito disso, algum parlamentar, algum vereador. Exatamente. É importante que liguem o microfone para que vocês possam ser ouvidos, tá bom, pessoal? Se alguém tem na parte de baixo, quem está com o celular, tem lá uma coisa que eu estou vendo que todo mundo está com o silencioso, né? Estou vendo aqui, felizmente, um número muito grande de participantes. É só ligar e fazer qualquer tipo de pergunta, principalmente ao doutor Carlos. Com licença, doutor. Posso falar? Só uma observação? É a Mônica dizendo. Alô, doutor? Olá. Esse microfone não está Pode falar, Lélia. Oi? Pode falar, vereador. Pode falar, Lélia. É a Mônica. Liga o microfone. É a Mônica. É a Mônica? Perdão. Tá dando para ouvir? É a secretária. Perdão. É o seguinte, com referência às redações, as emendas do parecer das comissões, elas se transformarão em uma redação final e será aprovada na sessão extraordinária. Essa redação final será transformada num autógrafo que irá para o prefeito sancionar. E ele tem o prazo, no máximo, da sanção até o dia 30 de junho. Entende? Então, até na próxima sessão, na próxima semana, a presidente da Câmara terá que estar convocando uma sessão extraordinária. Perfeito. Só isso apenas. Alguém mais, pessoal? Quer fazer alguma pergunta aí para o doutor Carlos? Acho que aqui está tranquilo. Sem manifestação. Continue. Essa sessão extraordinária já teria sido marcada, Mônica? Ou marcada, né, a sessão? Acho que a Mônica não me ouviu. Ela está com o microfone desligado, ela está usando. Desculpa, eu saí do local. Não, a presidente me falou que talvez segunda ou terça, porque na quarta-feira, dia 30, provavelmente, no máximo segunda ou terça, que é 28 ou 29, essa sessão. Perfeito. Muito bem. Isso vai ser resolvido, né? Isso. Eu estou vendo aqui vários vereadores, né? Eu estou aqui vendo do lado. Nós temos o Maninho, de vereador, o Antônio João, igual seu presidente, o Jesus, a Leia, Lidiane, Mazinho, Rodolfo, e à vontade, servidores também, fiquem à vontade para qualquer tipo de pergunta que queiram fazer, algum comentário, pessoal. Muito bem. Aqui são elementos que estão contidos no próprio projeto de lei, fazem parte das metas fiscais estabelecidas pelo Poder Executivo na proposta de lei de diretrizes orçamentárias para 2022, e ela traz ali um histórico, né, mais recente, que nós reproduzimos, que no ano de 2020 o município arrecadou 47.872.000. E quando a gente compara esse montante arrecadado no ano anterior com o ano vigente, com o ano em que nós estamos, nós vamos observar que o orçamento ele encolheu, né? Ele está 45.500.000. Mas na verdade não é que ele encolheu,
Também a proposta de orçamento lá para o ano de 2020 não era aquele montante, ele era de 45 milhões. Ele foi superado em sua meta de arrecadação, apesar da pandemia. E que ocorreu naquele momento que ficou bem registrado? Em razão da pandemia da Covid-19, os órgãos de controle, tais qual o Tesouro Nacional, o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, faziam indicações e orientações para que se prevesse com cautela a evolução da arrecadação, porque a situação econômica do país seria afetada, seria alterada em razão da pandemia. Então, as orientações eram no sentido de que, ao prever o orçamento para 2021, e nós estamos voltando ao tempo, como se nós estivéssemos lá em abril de 2020, e depois em 30 de setembro de 2020, o orçamento ele foi meio que contingenciado, ou seja, ele foi estabelecido sem uma expectativa muito otimista para dizer, olha, a gente não pode avançar muito na arrecadação, porque em razão da crise, talvez o orçamento não seja atingido em sua meta de arrecadação. Por isso, o montante de 45 milhões e 500 para 2021. O orçamento está em curso, está em andamento, a arrecadação ela está dentro de um patamar equilibrado. O governo municipal, como já foi apresentado aqui na avaliação das metas do primeiro quadrimestre, está com uma gestão fiscal responsável, trabalhando com superávit orçamentário e superávit financeiro, e que em razão dessa responsabilidade, apesar da crise, as contas do município não estão sendo afetadas. Então isso é importante porque vai de encontro com o interesse da exigência, né, da própria lei de responsabilidade fiscal. Mas em razão da expectativa de volta do crescimento que deverá ocorrer, vamos crer que isso aconteça realmente para o ano de 2022, considerando o cenário atual, tanto da arrecadação do ano de 2020, quanto do que está acontecendo nos primeiros meses de 2021, houve por bem fazer uma evolução positiva, que ela vai somando-se a inflação de 2020 e a de 2021, para elevar o orçamento de 2022 para 50 milhões 270. Naturalmente, que até setembro, quando será elaborado o orçamento, também o Poder Executivo poderá rever essas metas e, se for o caso, até pedir para o Legislativo reconhecer e alterar essas metas previstas para o ano seguinte. Há que se frisar que, quando faz uma estimativa de arrecadação, os técnicos do Poder Executivo trabalham com uma estimativa por um período de longo prazo. Se compararmos que em 30 de abril de 2021 foi apresentado o projeto de lei de LDO para 2022, de 1º de maio de 2021 até 31 de dezembro de 2022, quando encerrará esse ciclo, teremos passado 18 meses de previsão. Então tem que ter realmente uma bola de cristal, tem que aprender a ler o futuro para conseguir fazer um orçamento super realista. De qualquer modo, do que foi apresentado pelo Poder Executivo, não há discrepância, está dentro de uma realidade técnica e coerente, sem nenhum problema de ordem técnica e legal. Então essa é a situação. Esse quadro traz como está o desdobramento das receitas que o Poder Executivo pretende arrecadar. Como se nota, são poucas fontes de receitas que financiam o orçamento municipal, destacando-se
o código 1100, receita de impostos e taxas municipais, com montante de 6.404.000, que é um percentual de 12,74%, as outras receitas são irrelevantes, contribuições 400.000, patrimonial 700.000, serviços apenas 16.000, e aí vem as transferências correntes, que são aquelas que garantem a manutenção praticamente de todo o município, são as receitas transferidas pelo governo federal e pelo governo estadual mediante participação nas receitas arrecadadas por aqueles entes da federação. Ou seja, sem as receitas principais que estão ali dentro das transferências correntes, que são o próprio FPM, o IPI e depois no nível estadual o ICMS, o IPVA, dentre outros também importantes, mas que não tem tanta expressão, o município não conseguiria sobreviver. Ou seja, o município é refém dos repasses federal e estadual para a sua manutenção. Portanto, as receitas de capital, R$130.000, porque são receitas que não estão previstas nos repasses federal e estadual ainda, elas vão ocorrer futuramente e serão objetos de incorporação no projeto, no orçamento, quando eles estiverem sendo executados. E aí o município ainda conta, né, com uma dedução de receitas para a contribuição do Fundeb, que é um valor expressivo, de 6.320.000. E tudo isso resulta o total geral das receitas em 50.270.000, demonstrando que no desdobramento das receitas que se pretende arrecadar no município no orçamento de 2022, prevalecem então as duas principais fontes de receitas, que são as receitas de impostos e taxas, que são IPTU, ITBI e ISS, e também as receitas de transferências correntes, que representam 84,60%, quase 85% da arrecadação municipal. São receitas que vêm de fora, que vêm do governo federal e estadual e que garantem a manutenção do município e de todas as suas atribuições e funções institucionais. Total das receitas, 50.270.000. Aqui nós temos o desdobramento das despesas segundo os grupos, né, de suas naturezas, também para o próprio exercício de 2022, onde a gente olha ali aquele que normalmente se destaca, o grupo 3.100, que é pessoal em cargos sociais, que garante a manutenção dos salários em cargos sociais de todo o funcionalismo, um total de 25.475.000, representando 50,68%. E as outras despesas correntes, que são todas as despesas de manutenção, um total de 23.219.000, com 46%. Ainda assim, o município prevê um investimento de recurso próprio da ordem de 1.100.000, 2,19%, inversões financeiras, que é um código que normalmente deixa-se previsto no orçamento com um valor mínimo, 19.880, e a dívida, a previsão de amortização de dívida de 245.000, que também é um percentual bem baixo. E a reserva de contingência, que é uma reserva técnica para se trabalhar no orçamento numa situação emergencial, no valor de 209.000. Totalizando total das despesas, 50.270.000. Destaca-se, portanto, as despesas correntes com total de 48.694.000, que representa 96% do orçamento, e as receitas de capital com 1.365.000. Essas são as despesas que, como um todo, o município pretende
despender para a manutenção de todos os serviços públicos que são de competência do município na manutenção das atividades de utilidade pública. Esse quadro, ele mostra o controle da dívida consolidada de longo prazo. Ele está no contexto da lei, na forma de anexo, e o município contém dívidas inscritas com Previdência Social, precatórios e SAMU, com um saldo em 2019 de 2.086.000, com um aumento para 2020 aumentou 25%, um total de 2.611.000, uma previsão de redução de 3% para 2021 e uma previsão de mais 8,30% para 2022. Esse é o cenário da dívida de longo prazo do município, estampado em anexo do projeto de lei. Esse quadro, por exigência também mais especificamente do próprio Tribunal de Contas, ele traz na forma de anexo quais as entidades da sociedade civil e que prestam serviços relevantes ao município estão aptas a receber. Que estão aptas a receber recursos da Prefeitura. São elas: Assistência Recanto Feliz, da área da assistência social de Riolândia, a PAI de Riolândia, que atua na área da assistência social, o Hospital Santa Casa de Riolândia, que atua na área de saúde, naturalmente, a Casa de Nazaré, que atua na área de assistência social também de Riolândia, a Associação Alma Autista, que atua na área de assistência social, mas tem sede em São José do Rio Preto, e a Santa Casa de Votuporanga, é claro, que atua na área de saúde. Logicamente que essas entidades, para elas receberem recursos mediante a celebração de ajustes de instrumentos legais com a administração municipal, deverão estar aptas com planos de trabalho aprovados pelos respectivos conselhos e também o envio de novas leis específicas para a Câmara de Vereadores para serem aprovadas. Aqui nós temos reproduzido os campos de atuação, na verdade são as áreas de governo, né? As funções de governo, as principais, que são elencadas pelo próprio Poder Executivo quando ele encaminha a lei orçamentária anual para a Câmara Municipal. Ou seja, todas essas áreas, no momento em que o plano plurianual ele for consolidado, no momento em que a LDO para 2022, com o plano estabelecido, for extraída uma parte dele para ser incluída na LDO futuramente, e dessas duas leis sair todo aquele detalhamento que será encaminhado ao Poder Legislativo em forma também de lei, que será a lei orçamentária anual e que será apresentada em 30 de setembro, a LOA, com toda certeza, todas essas funções de governo, todas essas áreas de atuação serão apresentadas tanto no PPA, quanto na LDO, quanto no orçamento anual. E ali o detalhamento será outro. Por quê? Porque o detalhamento ele se completa no orçamento anual em razão da sua peculiaridade. Ou seja, o detalhamento analítico do que consta na LDO e que consta no PPA, somente no orçamento anual ele é detalhado, ele é destacado, podendo ser analisado com maior clareza de que forma o município irá gastar os recursos
por ele arrecadados. Logicamente que, como dito durante a audiência, em razão do prazo de 31 de agosto, ficou prejudicado o envio de parte da LDO, só que essa orientação, inclusive, é do próprio Tribunal de Contas para que se faça isso, para que se junte as prioridades de governo do PPA na LDO lá em 31 de agosto e futuramente 30 de setembro com a apresentação do orçamento anual. Com certeza todas essas áreas de atuação serão contempladas com seus recursos necessários e adequados para a manutenção de suas atividades e desenvolvimento das políticas públicas e de serviços que são colocados à disposição da população pelo Poder Executivo. Isso é o que mostra o projeto de lei, tramitando na Câmara Municipal de Vereadores de Riolândia até o momento. Esse quadro anterior encerra a apresentação técnica. Nós vamos abrir para um diálogo, para um debate, para um sistema de tira-dúvidas. Também vou deixar a palavra livre para a vereadora e presidente da Câmara, Glaucia, e ao Dr. Tarcísio para as finalizações. Obrigado por hora. Ok, pessoal. Algum vereador, presidente? Eu vou só dar comunicado antes do senhor falar, tá bom? Ó, eu só quero fazer. Eu quero agradecer a presença de todos que participaram dessa reunião, né, sobre a LDO, e também quero comunicar aos vereadores que haverá uma sessão extraordinária para a próxima semana, provavelmente segunda ou terça-feira, para a aprovação da LDO do exercício 2022, lembrando que o prefeito precisa promulgar até dia 30 de junho, como foi informado. E também quero informar que 30 de junho é o prazo limite, entendeu? E quero também fazer o comunicado que a partir do dia 1º de julho a Câmara Municipal entrará no período de recesso. Poderão ser convocadas sessão extraordinária pelo prefeito municipal. Quero agradecer a presença de todos, do senhor Antônio Carlos, que fez a explanação da LDO, do advogado Tarcísio, que acompanhou pela internet, né, dando orientação, aos vereadores que estão aqui presentes, a comunidade que participou, né, todos vocês que tenham uma boa noite. Agora vamos passar para a palavra livre para alguém que vai querer debater, tirar alguma informação. Muito obrigada. Estamos à disposição. Doutor Tarcísio vai falar. Léa, gostaria de falar alguma coisa, como membro aí da Comissão de Finanças e Orçamento? Falei com o microfone. Ah, não, você usa o microfone. Boa noite a todos, aqui presentes. Obrigado, Antônio Carlos, explicando muito bem sobre a LDO. E a todos que estão presentes, ao pessoal de casa, pela participação. Então, eu acho que foi bem esclarecido, né? O Antônio Carlos explicou bem, o doutor Tarcísio também, né? Interagiu com ele. E a gente está aqui para ajudar o prefeito e principalmente a população riolandense, né? Nos qual dedicou confiança na gente, nós estamos aqui para defender, para fazer o melhor no município de Riolândia. Boa noite, muito obrigada. Alguém mais, pessoal? Nós estamos à disposição. Nós temos uma boa participação, né, dos vereadores. Estou vendo aqui vários vereadores participando. Fiquem à vontade. A Angélica, as seguidoras, a Inácio, o nosso decano da casa, juntamente com a Mônica e a Sirlene, né? Enquanto isso, só para frisar, para que todos tenham a informação, tanto a Câmara Municipal quanto o Poder Executivo, em razão da obrigatoriedade da lei, da missão institucional de cada um, se colocam à disposição a qualquer momento do cidadão, das pessoas interessadas em obter informações, não somente desse assunto com relação ao planejamento, ao orçamento,
mas do cotidiano da prefeitura, do cotidiano da Câmara, para que a pessoa interessada tenha as informações com clareza, com objetividade, da melhor forma. Essa Casa Legislativa pertence a todos e ela deve ser usada para aquilo que for de melhor para o desenvolvimento do próprio município. Ok. Alguém mais, pessoal? Acho que foi bem explicado, né? Olha, da minha parte, eu penso alguém mais que a gente devolve a palavra para Glaucia para encerrar o evento aí. Se tiver algum servidor, algum pessoal da prefeitura, quiser opinar também, vereadores, fiquem à vontade, pessoal. Estou vendo a Lidiane também, que participou intensamente desde o começo, quiser fazer alguma manifestação, que é a primeira, né, reunião que está participando, mandato novo, sempre com a experiência boa, o Mazinho também, estou vendo aqui, o Rodolfo, o Silvio, Jesus, enfim, fiquem à vontade. Se não tiver, a gente devolve para o presidente. Doutor Tarcísio, a Leia vai finalizar. Doutor, a Glaucia teve que se ausentar um minutinho. Eu, como presidente da comissão, eu vou encerrar a discussão. Então, a Câmara Municipal de Riolândia agradece a atenção e participação de todos. Que tenham uma boa noite. Muito obrigado a todos, ficam com Deus e até a próxima.